nós vamos falar a respeito da presença marcante do Espírito Santo no Novo Testamento e também nos tempos odiernos. Para isso, nós vamos fazer uso da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 16 ao verso 18. Você já abriu a sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 16 a 18, né? E o verso 18 que eu não li ainda, que eu esqueci, vou ler agora. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então, esse texto de 2, 16 a 18, o apóstolo Pedro ele faz esse princípio de discurso. Por quê? Porque no momento, né, do derramamento do Espírito Santo, aconteceu um evento ali na igreja em Jerusalém que chocou as pessoas que estavam ao redor. Chega no verso 13, por exemplo, alguém diz assim: e outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados, né? Então, houve ali um evento diferente e era necessário que se explicasse qual era esse evento, e esse evento foi justamente o derramamento do Espírito Santo por sobre a igreja. Então, a partir disso, a gente começa a falar da ação do Espírito Santo no Novo Testamento, ok? A revelação do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo, ele é o agente da salvação. Você já sabe disso. Todas as vezes, né, nós inclusive fazemos essa citação várias vezes, inclusive em orações, de que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nisto, né, citando aí João capítulo 16, nos versos 7 e 8, revela a verdade a respeito de Jesus, né? O Espírito Santo ele faz esta revelação a cada um de nós. João capítulo 14, versos 16 e 26. Ele realiza o novo nascimento, João 3, versos 3 a 6, e também nos faz membros do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 13. Na conversão, né, no evento da conversão, nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo, tá? E aí a gente precisa fazer uma distinção clara, né? Você não está sendo batizado no Espírito Santo, conforme a gente vai falar mais adiante, mas você está sendo batizado com ou na presença, né, do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo de Deus. João capítulo 3, versos de 3 a 6 e 20 e 22. E aí o que ele nos faz? Ele nos torna coparticipantes, não é? Nós estamos participando junto, então nós somos coparticipantes da natureza divina, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, no verso de número 4. O Espírito Santo, ele é o agente da nossa santificação. Na conversão, o Espírito passa a habitar na vida do crente, que começa a viver sob uma influência santificadora. Ele passa a conviver, então, com uma experiência santificadora, né? Romanos, capítulo 8, verso número 9, e 1 Coríntios 6, 19. Note que alguma das características, né, das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós, ele nos santifica, isso é, purifica, dirige, leva-nos uma vida de santidade, libertando-nos da escravidão do pecado, conforme Romanos 8, capítulo 8, versos 2 a 4, Gálatas 5, 16 a 17 e 2 Tessalonicenses 2, 13. Deixa eu fazer uma nota aqui antes de continuar. É necessário que você depois
A gente, quando está fazendo aqui a leitura de bases, né, para poder fazer comentário, geralmente a gente faz a citação dos textos bíblicos, mas a gente não lê o texto bíblico, exceto quando é algo que gera um link para outra questão. Então eu te peço que você, depois, você pegue esse vídeo, vai vendo, vai parando esse vídeo e consulte a palavra de Deus. Tá certo? Esses textos que eu estou citando, eles são importantes e você precisa conhecê-los para que você embase o entendimento, assim como nós embasamos quando a gente prepara o estudo, tá certo? Ele, o Espírito Santo, testifica que somos filhos de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, verso de número 16. E ele nos ajuda na adoração a Deus. Atos dos Apóstolos 10, capítulo 40, verso 45 e 46, Romanos 8, 26 e 27. E ele também nos ajuda na nossa vida de oração e intercede por nós quando clamamos a Deus, conforme Romanos também 8, 26 e 27. Ele produz em nós, o Espírito Santo, né? Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que o glorificam, né? Que glorificam a Deus. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, 1 Pedro 1, 2. Ele é o nosso mestre divino, que nos guia em toda a verdade, conforme João capítulo 16, versos número 13, 14, 26 e 1 Coríntios 2, de 10 a 16. E também, né, ele nos revela Jesus e nos guia em estreita comunhão e união com ele. João capítulo 14, versos 16 a 18 e principalmente o 16, 14, né? Continuamente ele nos comunica o amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso número 5. E nos alegra, consola e ajuda. João capítulo 14, 16 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 6. Então, o Espírito Santo, amados, ele é esse agente maravilhoso que atua em todas as áreas da nossa vida da fé, né? Fazendo com que a gente tenha uma vida de santificação e honra, fazendo com que a gente, a nossa opção de vida, ela aponte para Cristo, não é verdade? E fazendo com que a gente tenha alegria e consolo debaixo da graça de Deus. O Espírito Santo também ele é o agente divino para o serviço do Senhor, revestindo os crentes para poder realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Isso está muito próximo do texto que a gente viu aqui, que é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o verso de número 8, que eu poderia até ler aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, diz o verso 8, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Ou seja, a presença do Espírito Santo na vida do crente capacita ele a testemunhar de Jesus aonde quer que ele esteja. Então, a obra do Espírito Santo, ela se relaciona com a plenitude de quem? Do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja. Aí já não é a questão da fé salvífica, onde você se encontra com o Espírito Santo de Deus e ele passa a habitar em você. Aqui já é uma questão de poder para executar as obras do Senhor. Nesse sentido, você aqui e eu, nós estamos falando a respeito de ser batizado no Espírito Santo. Tá certo? E aí a citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo. João, capítulo 1, versos 32 e 33.
e sobre os discípulos, capítulo 2, verso 4, né, de Atos Apóstolos, e também 1:5, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus, conforme Atos Apóstolos 1:8, como a gente já leu, e 4:31. Operar milagres, conforme Atos Apóstolos 2:43, 3:2-8, 5:15, 6:8 e 10:38. Quer dizer, aqui há uma situação a ser comentada também. Existe um grupo de pessoas, os chamados cessacionistas, que não acreditam que estes poderes para operar milagres, eles persistem no nosso tempo. Veja, eu estou sempre aqui apontando para você no intuito da continuidade, não do cessacionismo, tá? Então, a minha ideia teológica, tá certo? Ou aquilo que é, para mim, a doutrina básica do ponto de vista teológico aqui, ele diz da continuidade do Espírito Santo e do seu mover, inclusive no sentido da operação dos milagres, tá certo? Só para deixar claro isso para você. O plano de Deus é que todos os cristãos atuais, né, eles recebam o batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento de poder que eu estou falando, né, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 39, que eu vou ler também porque está muito perto daquilo que a gente está vendo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, diz a palavra de Deus, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o nosso Senhor chamar. Ok? Para realizar o trabalho do Senhor, o Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da igreja para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14. São 3 capítulos falando sobre essa questão. Estes dons são uma manifestação do Espírito através dos santos, visando ao bem de todos. 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 7 até 11. Bom, então, já que a gente está falando tanto do batismo com o Espírito Santo, vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito dessa questão para poder depois dar continuidade ao entendimento sobre o Espírito Santo, tá certo? Falando especificamente a respeito de batismo no Espírito Santo, o livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 5, registra: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós, eu e você, sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, né? E aí ele está falando, obviamente, da igreja primitiva, aquela igreja lá que estava presente no princípio da igreja. Uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo, né? A gente tem aí o verso 4, né, do primeiro capítulo, né? E aí a gente tem que fazer essa distinção do batismo a gente está falando do batismo no Espírito Santo e não com. O com é o da fé salvífica, é aquele que você recebe lá no dia que você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você, então você foi batizado com, ou seja, na presença do Espírito Santo. E o que nós estamos tratando aqui efetivamente é o batismo no Espírito Santo, que é o transbordamento, que é o revestimento de poder, tá certo? Bom, a respeito do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, a palavra de Deus ensina o seguinte: a respeito do batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus ela nos ensina: o batismo no Espírito Santo é para todos que professam a sua fé em Cristo, que nasceram de novo e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar. Então está franqueado a todos os que estão em Cristo, ok? 2. Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar seu povo no Espírito, conforme aí Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João
1:33. Ele ordenou aos discípulos não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos de poder do alto. Lucas, capítulo 24, 49, Atos 1, 4, 5 e 8. Por quê? É a pergunta que eu faria para você agora. Simplesmente, amados, porque a afronta que os apóstolos eles enfrentariam a partir dali não estaria somente voltada para o mundo material, estaria voltada também para o mundo espiritual. Existiria uma guerra que estaria acontecendo ali, não é? No mundo espiritual. E as coisas do Espírito, é bom a gente lembrar isso, elas se discernem pelo Espírito. Então, para que os apóstolos realizassem um serviço ministerial, né, que alcançasse a dimensão do Espírito, era necessário sim que eles fossem revestidos no Espírito, que é o que a gente precisa também no nosso tempo presente. Nós temos que atuar no mundo espiritual. A nossa vida como cristão, ela não está intimamente transacionada apenas no mundo físico. Nós não estamos falando só de pessoas. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de almas, nós estamos falando de espíritos imundos, nós estamos falando de anjos, nós estamos falando do Espírito Santo, de Jesus, de Deus. Então, para transacionar, tá certo? Para reagir, para agir também no mundo espiritual, porque nós somos agentes desse mundo espiritual também, nós precisamos atuar e ter, tá certo? O revestimento de poder para atuar nesse mundo do Espírito, tá? O batismo no Espírito Santo, ele é uma obra distinta e a parte da regeneração. É o que nós estamos falando. A pessoa tem o Espírito Santo na sua vida quando ela está ali nas raias da igreja. Quando ela aceitou a Jesus, está em Cristo, a presença do Espírito Santo na vida dela é existente. Só que não é revestimento de poder, tá? É o que nós estamos falando, são coisas distintas. Também por ele, o Espírito Santo, efetuada. Uma coisa é a presença, outra coisa é o revestimento. São duas coisas, mas o Espírito é o mesmo. Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito. Assim também o batismo no Espírito Santo, tá certo? Complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Indicando que a regeneração e a nova vida estavam lhes sendo concedidas. E aí a gente vai e entra num parafuso agora. Poxa, os discípulos eles não estavam com Jesus esse tempo todo. Por que Jesus ele já não dispersou sobre eles, ou dispensou, melhor aplicando a palavra, a presença do Espírito Santo ali já naquele princípio? Ora, é óbvio que não. Nós vimos o comportamento dos discípulos pelo Evangelho. E nós sabemos que o comportamento deles era variante, né? Ao ponto de Pedro, depois de Jesus ter sido preso, negar Jesus várias vezes. Então, nós precisamos entender que Jesus ele sabia, via aquelas pessoas muito mais do que a sua capa exterior. E sabia do que eles precisavam e sabiam do tempo certo. Então, é algo que é importante notar, tá certo? Aquele momento do início do discipulado não era o momento. E é o que a Bíblia nos orienta no tempo presente, a não sair ungindo nécio, tá certo? Pessoas novas na fé, elas precisam de maturidade cristã. Elas não podem ficar sendo ungidas, né, à torto e à direito de qualquer maneira, tá certo? A gente precisa instruir primeiro, fazer com que aquela pessoa chegue a um nível de instrução para que depois, aí sim, ela possa ser ungida qualquer coisa na igreja,
tá certo? E inclusive com relação ao Espírito Santo. Indicando, né, Jesus, como eu já falei, recebeu o Espírito Santo, ele, citado aqui em João capítulo 20, verso 22, indicando que a regeneração e a nova vida lhe estavam sendo concedidas. Depois, tá certo? Ele lhes disse que também deviam ser revestidos de poder. Olha só, hein? O sopro do Espírito Santo de Jesus sobre a vida deles era pura e simplesmente a doação do Espírito Santo para eles, para habitar neles, como é feito conosco quando a gente aceita Jesus como único suficiente Salvador e entra nas raias do Evangelho. Tá? Lucas, capítulo 24, 49, Atos dos Apóstolos 1, 5 a 8. Portanto, este batismo é uma experiência posterior, ou seja, subsequente à regeneração. Tá certo? Ah, mas eu já ouvi casos de pessoas que foram ser batizadas em água e acabaram sendo batizadas também no Espírito Santo. Amém. Tá? Se aconteceu, aconteceu. Tá certo? Eu não estou aqui para questionar, mas, de qualquer maneira, é um ato subsequente. Tá? Quanto tempo leva? É o Espírito Santo de Deus que vai saber, não sou eu que vou normatizar isso. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito, conforme Atos 1:5 e 2:4. Este batismo teria lugar somente a partir do dia do Pentecoste. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo antes do dia de Pentecoste, conforme Lucas, né, uma citação de 15 e 67, Lucas não emprega a expressão batizados no Espírito Santo. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo, conforme Atos dos Apóstolos 1, versos 2 a 5, Lucas 24, 49, 51 e João 16, 7 a 14. O livro de Atos descreve o falar noutras línguas como sinal do batismo no Espírito Santo, né? Atos 2, 4, 10, 45, 46. É justamente aquilo que a gente estava falando. Houve um evento ali extraordinário. E ele é dito, né? E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui é uma controvérsia. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que a única coisa que aconteceu era que, por exemplo, como existiam pessoas de várias nações naquela reunião no dia de Pentecoste, alguém falava, por exemplo, em hebraico e o outro que era, árabe, entendia na língua árabe. O outro que era romano entendia na língua romana. O outro que era grego entendia na língua grega. Este evento aconteceu paralelamente. Quando a gente faz a leitura do texto da descida do Espírito Santo, a gente consegue entender, e é fácil de notar, que existiu esse evento sim, mas paralelamente. Eles falavam em outras línguas, línguas estranhas, tá certo? E essas línguas, como repartida de fogo, como diz aqui no texto de Atos dos Apóstolos, ele declara, tá certo, que as pessoas compreendiam na sua língua, tá? Por quê? Foi uma manifestação completa da presença do Espírito Santo. Mais adiante a gente vai ver que o batismo no Espírito Santo, ele infere, ou seja, ele aufere, perdão, é melhor a palavra auferir, sobre aquele que o recebe, a presença, né, marcante do Espírito Santo, mas o próprio apóstolo ele diz que a pessoa ela deve procurar com zelo os melhores dons. E ele demonstra 9. Naquele momento, os dons não foram repartidos, eles foram aplicados à igreja. E era óbvio que era necessário que eles fossem aplicados de forma completa. Tá certo? Então, uma das posições dos 9 dons, né, que foram distribuídos ali era
justamente a interpretação de línguas que foi operada, sim, pelo próprio Espírito Santo naquele momento. Tá certo? Batismo outorga... Tá. O batismo com o Espírito Santo outorga ao crente, então, ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Conferir lá em Atos 1:8, a gente já citou várias vezes, 2 de 14 a 41, 4, 31, 6, 8, Romanos 15, de 18 a 19, 1 Coríntios 2, 4. Esse poder, ele não se trata de uma força impessoal. A gente já falou que o Espírito Santo é uma pessoa, né, na segunda-feira. Mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença, a glória, a operação de Jesus estão presentes com o seu povo. João capítulo 14, verso 16 a 18, 16, 14 e 1 Coríntios 12, 7. É importante lembrar que Jesus, ele disse que a manifestação do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo seria um substituto a ele. Ele diz assim: eu vos enviarei outro Consolador. Tá certo? Então, Jesus estava presente com a igreja naquele momento, com os seus discípulos, com as pessoas que o seguiam, e ele disse o seguinte, que ele enviaria outro Consolador, ele não deixaria, né, a igreja só. E é o que nós temos, né, de vivo e eficaz presente no tempo da gente agora. Não tem como você dizer que o Espírito Santo ele não se faz presente em nosso meio. Foi uma promessa de Cristo, né? Outros resultados do genuíno batismo no Espírito Santo são mensagens proféticas e louvores. 2:4 de Atos Apóstolos, verso 17 também. Capítulo 10, verso 46. E 1 Coríntios, capítulo 14, versos 2 e 15. Maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo. Uma maior busca da retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. João, capítulo 16, verso 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos 1, 8 é base para praticamente todo o estudo de hoje, tá certo? Eu vou repetir muito esse verso. Então, quando a gente fala, né, que o Espírito Santo é aquela vozinha que fala conosco quando nós estamos errando, quando a gente está em pecado, no sentido preventivo e pós-ventivo, no sentido de fazer com que a gente venha a se corrigir, não é? Então o Espírito Santo, ele concede, ele dá a nós essa maior sensibilidade para lutarmos contra o pecado. Obviamente o pecado entristece o Espírito Santo que habita em nós, não é? E nos concede a maior busca pela retidão e uma vida profunda, né? Um profundo conhecimento do juízo divino contra a impiedade. Uma vida que glorifica Jesus Cristo também é fruto do Espírito Santo. João capítulo 16, 13 e 14 e Atos 4, 33. Nos concede visões da parte do Espírito, né? Capítulo 2, verso 17, é o que eu estava falando. Nós precisamos de uma dimensão maior do que a dimensão material para trabalhar para o Evangelho, né? Nós precisamos ter uma dimensão maior, enxergar além, né? Se nós formos limitados à visão humana para fazer o serviço eclesiástico, a gente vai estar abdicando de não só um direito, mas também de um poder de atuar também no mundo espiritual, né? Manifestação dos vários dons do Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 10. Volto a falar, nós fazemos várias citações aqui da Bíblia, vá lá depois e leia, tá certo? O maior desejo de orar é interceder. Atos Apóstolos 2, 41, 43, 3, 1, 4, 23 a 31, 6, 4, 10, 9 e Romanos 8, 26. Maior amor à palavra de Deus e melhor compreensão dela. João 16, 13 e Atos 2, 42. O que acontece? A Bíblia,
é o único livro da história da humanidade cujo autor ele está presente em todos os lugares em que este livro é lido. Ele é necessário para que aquele que deseja compreender efetivamente a palavra de Deus, ele precisa, não é? É uma necessidade intrínseca de ter ali do lado dele o Espírito Santo para o explicar. A palavra de Deus, ela diz dela mesma que ela não mede particular elucidação. Algumas pessoas, e aí é chato falar isso, mas é verdade, leem a Bíblia, mas não têm o Espírito. E o fato de não ter o Espírito Santo na sua vida, e aí, né, eu não vou fazer citação de grupos, né, mas, enfim, o fato de não ter a presença do Espírito Santo na sua vida não lhes dá a capacidade de compreensão efetiva do texto. Por quê? Porque o autor não está lá explicando. Né? Uma convicção cada vez maior de Deus como nosso Pai. Atos dos Apóstolos 1:4, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Tem gente que acha que Deus está longe demais, né? Deus ele está perto dos seus filhos, ele é Pai. A palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo no Espírito Santo. Devemos aceitar pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e apartarmos do pecado do mundo. Atos 2, 38, 40, 8, 12, 17. Isto importa em submeter a Deus a nossa vontade, para aqueles que obedecem, né? Conforme 5:32. Devemos abandonar tudo o que ofende a Deus para então podermos ser vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Aí você vai virar para mim e vai dizer, mas no Antigo Testamento ele usou Balaão. Atitude especial que não envolveu o batismo no Espírito. Não foi doado a Balaão o Espírito Santo. O Espírito Santo o usou. Tá certo? É diferente. É preciso querer o batismo. O crente deve ter grande fome e também sede pelo batismo no Espírito Santo. João 7, 37, 39, Isaías 44, 3, Mateus 5, 6, 6, 33. É necessário que você creia, primeiramente, né? E é preciso querer, né? Não dá para se esquivar do Espírito Santo. Peraí, o Espírito Santo está com um arco e uma flecha, né, apontado para você, e você se esquivando e ele tentando mirar em você. Não, né? É um ato de busca. Muitos recebem o batismo como resposta à oração nesse sentido. Lucas 11, 13, Atos dos Apóstolos 1, 14, 2 de 1 a 4, 4, 31, 8 de 15 e 17. Devemos esperar convictos que Deus nos batizará no Espírito Santo, conforme Marcos 11, 24, Atos dos Apóstolos 1, de 4 a 5. O batismo no Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração, 4:31, testemunho, 4:31 a 33, adoração no Espírito, Efésios 5:18 a 19, uma vida santificada, Efésios 5:18. Por mais poderosa que seja a experiência inicial do batismo no Espírito Santo sobre o crente, se ela não for expressa numa vida de oração, de testemunho e santidade, logo se tornará numa glória desvanecente, ou seja, uma perda constante do brilho do Espírito Santo na vida daquela pessoa, né? Ou seja, o fato de o Espírito Santo ele batizar, né, uma pessoa que o buscara anteriormente, não quer dizer que aquela pessoa ela vai permanecer porque ela chegou num patamar de superioridade em relação à fé e ali naquele momento ela está revestida e nunca mais ela vai perder esse brilho da presença do Espírito Santo na vida dela de forma mais evidente. Não. É uma vida constante na presença do Espírito Santo. Santificação e honra. Busca, presença. Né?
pessoa precisa continuar. O batismo do Espírito Santo ocorre uma vez só, né, na vida do crente, e move a consagração à obra de Deus. Eu perdi o Espírito Santo, quero me batizar de novo. Não funciona dessa maneira. Para assim testemunhar com poder e retidão. A Bíblia fala de renovações posteriores ao batismo inicial do Espírito Santo. Renovação. 4:31 nota, conferir 2:4, 4:8, 31, 13:9, Efésios 5:18. O batismo no Espírito Santo, portanto, conduz o crente a um relacionamento com o Espírito que deve ser renovado e conservado. E aí, citações de Atos 4:31, Efésios 5:18. Tá?